Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Fala, galerinha que está aí no nosso podcast direto da Arca. Estamos voltando aí depois de um tempo sem gravar, mas estamos firme e forte, feito rocha. E para finalizarmos os 3 episódios, 3 ou 4, né, Fagner? 4 episódios. 4 episódios, vamos finalizar com o Apocalipse e suas tretas. Quem vos fala é o Alê do Ministério Arca dos Anjos e... Fala aí, pessoal, é o Fagner. Muito tempo, hein? Ficamos muito tempo parado, acho que umas 3 semanas sem nada. Acho que vai ser legal, vamos lá. Vamos lá. E minha mãe, ela tinha muito medo, como vocês sabem, desde o início aí, de como começamos a gravar o podcast com o Banquete do Cordeiro, né? E ela tinha um grande medo. Toda vez que chegava em Apocalipse, ela fechava a Bíblia e colocava dentro da gaveta. É, cara, a galera tem muito medo do Apocalipse. Enfim, vamos com tudo aí. Vamos pra valer. Ale, de fato o pessoal tem muito medo do Apocalipse, né? Tem uma galera que tem medo demais e a gente ouve todo tipo de história, né? Não, porque, tá vendo, a gente tá aqui na pandemia, então é fim dos tempos, de fato o mundo vai acabar, Jesus tá voltando. Então as pessoas ficam lendo o Apocalipse e dependendo do jeito que você dê, dá medo mesmo. E de tanto Jesus tá voltando, que logicamente vai voltar, tá vindo do Ceará, não é possível, né? Tá voltando, né? Voltando ele tá. Desde quando ele foi embora, ele disse que ia voltar. Ele deve estar voltando. Deve estar vindo do Ceará e no lombo do jumento. Não é possível. Demora, tá demorando. Já faz 2000 anos. Tá difícil, mas vai chegar. Uma hora chega, mas você não vai... Nós não estaremos nem preparados pra quando ele chegar, que vai ser de uma hora pra outra. Isso é o que a gente tá dizendo aqui, né? Porque o que tem de gente falando que sabe quando ele vai voltar não tá escrito. Tem aquele History Channel, o que os que já fizeram de profecia Nostradamus, profecia Inca, profecia sei lá o que das quantas, e todo mundo diz que sabe quando Jesus voltar, né, cara? Olha, então, eu hoje já tenho meus 35 anos, desde do ano 2000, que ia virar 99 para 2000, já fiquei debaixo das cobertas com medo do mundo acabar, né? Cara, de 2000 pra cá, acho que a gente já teve uns 4 ou 5 fim do mundo. Acho que não tem mais nem roupa pra essa festa, cara. De tanto que a gente já chegou, era 2000 ia ter fim do mundo, depois ia ter um 2005, aí teve um 2011. Já teve fim do mundo de tudo quanto é jeito. Esses dias um meteoro ia bater aqui na Terra, eu falei, agora vai. Não foi. Então, me fez lembrar aquela novela Fim do Mundo que passava na Globo, né? Quando falam alguma coisa desse estilo, já fico esperando alguma coisa no céu. Se hoje fosse seu último dia, né? O que você faria se fosse seu último dia? Tem a música. Não, é verdade. Mas é muita ansiedade. Eu falo para as pessoas que, assim, vai ser ansioso para morrer, assim, ou para encontrar logo Jesus, não sei onde, cara. Porque é uma vontade do mundo acabar. E todo mundo fica olhando e olha para o Apocalipse. Não, porque vai acabar, porque tem sinal, porque não sei. Então, pessoal, vamos pôr o pé no chão. Até vai acabar. A gente vai ter um fim da humanidade, talvez, mas um fato a gente tem de fato um juízo final. Então isso está claro aqui no Apocalipse, a gente tem um juízo final. O que o Apocalipse fala pra gente, esse é um livro mais difícil, né? Muito mais difícil, as pessoas se perdem. Diferente do Gênesis, que a gente fez aqui, os 3 primeiros episódios do podcast foram sobre Gênesis. Gênesis tem uma linha, né? Tem um começo, um meio. Então, Deus cria todas as coisas, beleza. Quando ele está criando, ele conta 2 vezes a criação, tá? Dá uma enroladinha ali, mas depois deslancha. Vem a Arca de Noé, depois vem Abraão, vem as famílias, os patriarcas, a coisa avança. O Apocalipse não é assim. Então, por isso, esse é o primeiro ponto que quem está lendo Apocalipse já se perde. Porque parece que a história volta toda hora. E não parece, não. Ela volta mesmo. Então, do jeito como eles escreveram, do jeito como o apóstolo João escreveu, e é aceito que foi o apóstolo João que escreveu, tem alguma controvérsia, mas desde os primeiros padres da igreja, lá do século I, século II, já se atribuía a João a escrita do Apocalipse. Então, vamos assumir que foi João quem escreveu, o mesmo evangelista, e vamos avançar. Mas o jeito como ele escreve é uma literatura complexa para a gente, porque a gente tem que entender o Apocalipse meio como um espiral.
Em vez de como uma linha reta, a gente tem que entender ele como um espiral. Então ele circula, volta, e óbvio, ele não conta 7 vezes a mesma coisa. Ele conta, a primeira vez não repete mais, depois outras 6 vezes ele meio que repete, usando outras palavras, mas ele vai dando mais detalhes. Em cada um dos pontos, dos giros, ele vai dando mais detalhes específicos, então, do que ele está querendo tratar ali. Mas a chave para Antigo Testamento vale para o Apocalipse. Qual é a chave para abrir o Apocalipse? É a mesma chave para abrir o Antigo Testamento. Qualquer coisa no Antigo Testamento que você for ler, que a coisa parecer estranha, remete para nascimento, morte, nascimento, crucificação e ressurreição de Jesus. Faz isso sempre, que você vai destravar aquele texto. Certo. Então, por que Deus queria sacrificar o filho de Abraão? Queria sacrificar Isaac, mandou Abraão ir lá sacrificar Isaac, como a gente falou num dos episódios. Vamos destravar isso com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E a gente vai ver que Deus já ensinando que um filho amado daquele pai de todos vai ser sacrificado. Mas ali no caso de Abraão, ele não sacrifica. Não sacrifica. É aquele que você falou, né? Tudo aconteceu no mesmo monte, no mesmo lugar. A gente vai ter, se a gente pega a questão de Isaac, a gente vai ter Isaac subindo o monte com uma madeira, né? Que é a lenha. A gente tem Jesus subindo com a cruz, tudo madeira. Depois a gente vai ter a preparação, o filho perguntando. Quando Isaac, em vez de ser morto, Deus oferece um cordeiro. Jesus é considerado o cordeiro perfeito. Então, é assim que a gente vai sempre destravando o Antigo Testamento ou o mesmo Apocalipse. É sempre assim. Então, quando a coisa travar no Apocalipse, a gente usa nascimento, morte e ressurreição de Cristo e abre a porta. É isso que a gente precisa fazer. Outra coisa, ele é cheio de figura de linguagem. Enquanto no Gênesis, a gente mostrou nos episódios que quem está escrevendo o Gênesis ali, né, a gente vai falar muito sobre Moisés e sobre depois os que vieram de Moisés escrevendo o Gênesis, eles vão usando referências de coisas que eles conhecem. No Apocalipse é um pouco diferente, ele vai usando, a palavra é analogias. Imagens, símbolos, comparação, muita comparação, muito símbolo. O correto é alegoria, figura de linguagem. E aí, valeu. Aí quem não está preparado para o pessoal assistir aqui no estúdio, a gente tem água, tem café, muito bem servidos aqui. A coisa tá chique. Ainda café é chá, acabei de ser avisado. Então você tem que se ligar na questão das alegorias. Eu não sei porquê, cara, mas algumas pessoas têm graves dificuldades com alegorias e figura de linguagem. Tem gente que lê as coisas e ela acha que aquilo é como tá lá. Eu particularmente, quando cheguei ali no negócio de lua de sangue, já imaginei o sangue escorrendo por ela, alguém batendo, meteoro batendo nela. Fantástico Mundo de Bob, sabe, né? Exatamente, sabe? Quando, lua de sangue, já na cabeça já foi, putz, tem um sangue escorrendo ali, que da hora. Lembra do desenho Fantástico Mundo de Bob? Galera, você conta o negócio, o cara já, caramba, cavaleiro, então tem um cavalo aqui. O cara saiu, né, pela porta, é um cavalo branco. Você fala, mano, peraí, isso deve ser tóxico. O cara, é assim, mesmo porque, parênteses, Fantástico Mundo de Bob, o menino, ele tem esquizofrenia, né? Então, o autor já tinha até falou isso uma vez. Então, vamos então, esse é um outro ponto. Existem símbolos que aparecem no Gênesis, que aparecem no Antigo Testamento inteiro e que já são meio batidos. Então, a gente tem que estar esperto quando eles aparecem. Algumas imagens, assim, como, por exemplo, aquilo que a gente já falou. Toda vez que vai falar cabelo branco, barba branca, né? Vai usar essa referência, é sabedoria. Alguém muito velho, muito ancião, né? Dá esse senso de ser muito sábio. Então, sempre que a gente tiver essa referência é isso. Sempre que a gente tem chifres, isso é uma coisa interessante. Toda a Bíblia falou de chifre, está falando de força. Porque é até um problema com a palavra em hebraico. Geralmente quando fala de chifre, pensa que é o homem lá de baixo. Não, quando vai usar muita referência com chifre, tá falando muito de força, tá? Hoje a gente não compreende muito, mas a gente tem que entender que os caras usavam bois para puxar as coisas, então... Eles usavam chifre porque eles tinham muita força, no caso, para poder carregar. Não, é porque a referência é para um boi, né, cara? Forte. Búfalo. Então traz a referência de força. Entendeu. E essa questão de olhos, sempre que tem muitos olhos...
eu tenho problema, não sei se as pessoas têm isso, tem até um nome, essa gastura, quando você fica vendo coisas com muitas bolinhas, muito olho, assim, dá um negócio. Então, tem umas referências aqui na Bíblia de seres de muitos olhos, assim. Usou a palavra muitos olhos, tem muitos olhos, quer dizer que enxerga muito, que vê tudo. Normalmente é isso, vê tudo, tá? A questão de ser águia, essa referência com pássaro sempre é velocidade e precisão. Velocidade e precisão, enxerga de longe, velocidade e precisão. Então, essas figuras de linguagem são importantes para a gente sacar. Outras bem importantes. Deus, Jesus, Trindade, sempre Sol. Sol, Deus, Trindade. Lua, igreja. Lua, igreja. Então, essa relação, até para a relação para os antigos, quando eles olhavam para o espaço, quando eles olhavam para o céu, para eles tinham uma relação muito encadeada entre o Sol e a Lua. Entre o Sol e a Lua. Óbvio, eles não tinham telescópio, mas sabiam que eles já tinham noção que a Lua, por exemplo, não brilha. A Lua reflete um brilho que ela vem do Sol. Então, isso também é importante. Outras coisas. Estrelas. Estrelas são próximos de Deus. Próximos de Deus. Pensa que o cara não tem telescópio, né? Então ele olha para o céu, ele vê as estrelas brilhando, ele percebe que a estrela tem brilho próprio. Um certo brilho próprio, mas é menor que o Sol. Para ele que está aqui enxergando. Ele não tem noção que o Sol é uma estrela também, só que ela está mais perto. Ele não tem muita noção disso, porque ele não tem essa noção de profundidade. Quando ele vê uma outra estrela no céu, ou ele olha para o Sol, para ele Sol não é estrela, são coisas que têm seu próprio brilho, mas para ele, como ele não tem noção de profundidade olhando para o Sol, ele não tem um telescópio, para ele são coisas que brilham menos. Então, esse que tem o mesmo brilho como o do Sol, se Sol é Deus, que tem o mesmo brilho, são seres próximos de Deus. Então, anjos e santos. Anjos e santos. Falou de estrelas, normalmente está falando de anjos ou de santos, e aí depende do contexto que ele vai falar. Outra coisa, roupa branca, roupa limpa, alvejada, né? Alvejante. É cândida, né? Deixa branco. Cândida é o nome do produto. Nem paga nós aí, Cândida. Pelo amor, né? Então, aí é o seguinte, quer dizer que é santo, puro. Quer dizer que é puro, quer dizer que é livre de pecado. Pecado, sujeira. Limpo, lavado. O pecado é sujeira. Sim. Se tá na roupa que não tem sujeira, quer dizer que não tem pecado. Beleza? Isso se a gente for lembrando de outras palavras, outra coisa. O demônio, serpente. Demônio, serpente. Dragão é muito próximo de serpente, tá? Em matéria de contexto. Vai ser uma serpente aí já mais forte, né? Uma serpente alada que voa, tudo mais. Então, referências de dragão, referência de serpente, a gente está falando de Satanás. Estamos falando de Satanás, tá? Aí a gente precisa voltar para o Gênesis, lembrando que Satanás é um invejoso. No Apocalipse, o Satanás vai tentar se passar por Jesus e se passar por Deus várias vezes. Muitas vezes. Então ele é um invejoso. Essa inveja vai acontecer pra caramba aqui no Apocalipse. Outras coisas. O cordeiro. Vamos lá para Êxodo. Quando o povo de Deus, escravo no Egito, foi fugir do faraó, naquela noite, Deus pediu para que eles matassem o novilho perfeito. Ou seja, o cordeiro perfeito, o seu melhor cordeiro. Vamos lembrar de Caim também, né? Caim e Abel? Caim e Abel. Abel forneceu o seu melhor animal. É pedido para, depois no Êxodo, milhares de anos depois, para que o povo de Deus oferecesse o seu melhor cordeiro, a sua melhor ovelhinha, que iria libertá-los. Então vai libertá-los, tirou-os do Egito e libertou. Como a chave para entender é sempre Jesus, a gente sabe, e aí muitos dos profetas vão falar do Messias como o cordeiro. Isso que eu ia falar, querendo ou não, vamos dar toda essa volta, tudo, mas vamos acabar em Jesus. Ele é o cordeiro. Então, tanto é que a palavra cordeiro é citada 28 vezes no Apocalipse, que é sempre uma referência para Jesus. Então, cordeiro também está aí. Leão de Judá também é Jesus, é a palavra famosa do Apocalipse, mas só aparece uma vez.
faz uma referência a profetas que tem no Antigo Testamento, que haviam dito que o filho, o Messias, né, da raiz de Davi, seria como o leão de Judá, que ruge, ok, tá lá. Outra coisa, anciãos ou sacerdotes são aqueles que estão no templo. Então, pessoal, assim, resumão de palavras-chave. Tá aí. Resumão de palavras-chave pra gente poder ler o Apocalipse e aí, cara, aí a gente vai cravando as coisas dentro do Apocalipse. Então, galera, pra você que não ainda, como eu, que tinha um medo total de falar de Apocalipse, tudo que ele tá falando, que o Fagner falou agora, pega o Apocalipse, lê do início ao fim e começa a desvendar essas palavras. Sol, lua, estrelas, dragão, dragão, anciãos. Vocês vão começar a entender e ter uma direção melhor do que se trata o Apocalipse verdadeiramente, entendeu? Como ele tá explicando aqui. Você começa a encaixar as peças, como se fosse um quebra-cabeça. Sim. Putz, isso é um troço muito importante e passa batido. Passa batido pra caramba. E eu acho que passa muito batido até com a protestante, porque tem livro que protestante não tem. Se vocês lerem um livro que é o Cântico dos Cânticos, parece um livro muito estranho, cara. É meio doido. É um livro muito louco. Porque o livro Cânticos dos Cânticos, assim, tem até meio erótico, entendeu? Ele é até meio erótico. Porque, na verdade, é um amor, uma paixão profunda entre um homem e uma mulher. E trata realmente isso. O Cântico dos Cânticos, um poema lindíssimo, assim. Assim, um amor profundo entre um homem e uma mulher. Você vai percebendo isso. Mas por que aquilo ficou na Bíblia? Por que aquilo ficou na Bíblia? Como é que eu destravo o Antigo Testamento? É Jesus. E aí vamos para vida, morte e ressurreição de Jesus. O que Jesus faz em sua vida? O que ele faz em sua vida é montar a sua igreja através dos seus apóstolos. E faz questão de dizer, e de evangelizar por toda a terra. E lá na cruz, no seu último ato, ainda vivo, né, prestes a morrer, ele diz para Maria, mulher, eis aqui o seu filho, que João está ao lado dela, e diz para João, filho, eis aqui a sua mãe. Então, uma referência muito clara de que Maria anda junto com a igreja, e o João ali representa todos os apóstolos, que representa a igreja. Então, uma preocupação muito forte de Jesus com essa igreja é porque ela é a esposa. Ela é a esposa. E tem uma continuidade do que... Cara, e tem uma questão de núpcias. Pessoal, núpcias é lua de mel. Núpcias é lua de mel. Cara, o Cântico dos Cânticos e o Apocalipse vai falar das núpcias do Cordeiro. Núpcias do Cordeiro. Nós estamos no banquete das núpcias do Cordeiro. A gente tem que entender o esquema do judeu para o casamento, né? Lembra que a mulher vai virgem, eles estão no jantar, que é o banquete da festa do casamento. O casal se retira, vai para o quarto e depois o homem vem com o lenço manchado de sangue. Para dizer, ela era virgem, não sei o quê. E tem festa para todo lado, e grita, e não sei o quê. Alegria da... Então, existe um banquete que é pré-núpcias do Cordeiro. E o casamento, ele se concretiza no ato sexual, que é na lua de mel. Então, o casamento se concretiza ali. Que, parênteses, para quem não sabe, o sacramento do matrimônio, ele se concretiza quando há um ato sexual entre homem e mulher com motivação clara de gerar filhos. Isso quer dizer, ele começa na hora que você sobe no altar e ele termina quando vocês vão fazer uma relação sexual com a intenção de ter filhos. Isso quer dizer que se toda relação sexual que você fizer com preservativo não foi a primeira, você está evitando ter o filho, quer dizer que o teu casamento ele ainda não se concluiu. O teu sacramento não terminou. Você ainda está no rito do sacramento. O teu primeiro ato sexual, de fato, livre para a providência divina, é o teu ato sexual que você conclui o sacramento. Nossa Senhora. Ponto importante. Fecha o parênteses, vamos voltar para a núpcias do Cordeiro. A núpcias do Cordeiro é isso. Então, deixa eu só ver. A Gui entrou em... Ele liberou ali, Gui, para ou não? Não. Beleza. Desculpa, pessoal, só porque desligou o monitor aqui, a gente ia parar de gravar. Então, assim,
vamos voltar agora a pensar na núpcias do cordeiro. Porque é isso, o ato da núpcias do cordeiro. Precisa ter o casamento. O casamento. E aí a gente vai ter uma parte do Apocalipse que ele vai dizer, casou com a mulher, casou com a errada, com a prostituta. Com a prostituta. E aí está muito claro quem é a prostituta. A prostituta é Jerusalém, terrena, que se deturpou completamente. Se deu completamente aos romanos. Não só se deu aos romanos, como negou seu marido Jesus e pediu que ele morresse. Então aquela é a prostituta. Vai vir a verdadeira. Vai vir a verdadeira. Aquela que não abandona o seu Senhor. Essa é a Jerusalém celeste. Aquela que vem do céu. Então teve duas Jerusalém? Não, é porque Antigo Testamento destrava com Jesus. Tá. Pensa que Davi vem montando Jerusalém, constrói o templo, né? Ele constrói o templo, mas aquela Jerusalém terrena que a gente está achando que é a verdadeira, na verdade, ela não é a verdadeira. Ela é a prostituta que vai entregar o Senhor. E a gente vai ver isso no final do Apocalipse. Então, pessoal, se liguem, isso aqui são as chaves para a gente poder compreender e destrancando o entendimento, porque vai ter um casamento. E aonde acontece esse casamento? Que tal de núpcias e que tal de banquete é este? Que tal de banquete é este? E que tal de núpcias é essa? A núpcia não é aquela que eu mostro o sangue? E é o sangue que pode gerar um nascimento, que pode vir uma criança. Por conta... Se a gente traz para analogia, o que sai de Jesus na cruz? Sangue e água. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus. Opa, o sangue foi apresentado. O sangue foi apresentado. Outra coisa muito importante. O local aonde o casal vai fazer as suas núpcias tem um véu protegendo. O véu se rasgou. Agora se revelou. Quem nasceu? Né? Quem nasceu? Nasce a igreja. Então, a gente tem Jesus naquele momento, ele casou com a igreja, e quem nasceu? Nasceu o povo escolhido. Que no caso seria toda a nação que nós estamos até hoje. Os batizados. Os batizados. Interessante. Os batizados. Então, a núpcia é a cruz. Onde está o banquete? No altar. Não. É, no altar, mas onde está o banquete? A partilha do pão. A partilha do pão, que é a última ceia, na noite anterior, que na verdade é tudo a mesma noite, porque ele faz o banquete e já é entregue. Já é entregue. É, porque aí ele vai rezar no Monte das Oliveiras, aí canta... Mas ainda a noite não tinha acabado. Olha que sensacional. Por que é importante entender isso, cara? Até me ocorreu agora, olha que sensacional. Me ocorreu agora não por conta própria, eu assisti uma homilia esses dias, não lembro exatamente de qual padre. Mas olha que sensacional. Eles estão fazendo o banquete da última ceia. Pensa como o banquete do casamento. Sim, estamos ali. Jesus parte o pão. Ok. Ele diz o sacrifício agora é este de salvação, que é o do pão. E aí, durante o jantar, lembra o que os judeus fazem? Não cantam e comemoram? Sim. O que ele vai para o Monte das Oliveiras? Ele vai rezar, mas ele vai cantando salmos de louvor. Ele vai louvando ao Senhor, ele vai agradecendo, ele está na festa, ele sabe o que vai acontecer. Ainda assim ele teme, sua sangue, né? Sua sangue. Olha que o tempo inteiro o sangue presente, né? Que vai ser desvelado. Apocalipse não é só revelação, é também desvelar, tirar o véu. Então, você vê que ele vai ainda chorando lágrimas de sangue, né? Suando sangue, como o evangelista diz pra gente, suando sangue, é um medo, mas vai louvando ao Senhor, cantando salmos ao Senhor. E aí logo depois Judas vem e entrega ele, e ele é entregue, e aí já começa a núpcia, né? O ato da núpcia que termina na cruz. Você tá aí, eu tô vendo a sua expressão de empolgado e tudo mais, mas eu tenho uma curiosidade agora que me veio na cabeça. Assim, Jesus, querendo ou não, ele era um ser humano. Estava ali no corpo de um humano. 100% homem. 100% homem. Então, e 100% Deus. Ele tinha realmente esse medo, até mesmo da morte, no caso, naquele momento que ele sabia que ele ia se dar como entregue por nós, por nossos pecados. Porque como homem, Ale, e para ser 100% homem, quer dizer que nem tudo para ele estava revelado.
Porque ele necessitava passar por isso. Deus foi dando para ele os sinais e dando as informações mediante oração, por isso que ele orava tanto. E os sentimentos dele E também ele tinha vai tudo isso sabendo envolvendo. o que está acontecendo. É claro que é óbvio que, no geral, ele sabe tudo. Mas ele não sabe 100% dos detalhes. Então, porque ele tem uma limitação ainda como humano, no corpo, como humano, há uma limitação de humano, mas no espírito divino não há limitação nenhuma. Então ele é 100% homem, 100% Deus. E o sinal de que ele é 100% homem é o sofrimento. O sofrimento. Todo o sofrimento que ele tem. Pai, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Porque ele tinha esse sentimento. Esse sentimento muito forte. E é o que nós sentimos até hoje, às vezes, quando passando um problema. Por que você não olha pra mim, Senhor? Cadê você? Então, ó, a núpcia começa ali desde a hora do Jardim das Oliveiras, que ele vai ser entregue. Antes disso, temos o banquete, que é a última ceia. E aí nós temos a núpcia e se concretiza com a morte dele na cruz de vez e nós temos a revelação total. E aí a prostituta é entregue, porque a verdade se revela. Qual é a verdade que se revelou? Aquela Jerusalém terrestre não era a esposa. Não era a esposa. Olha a preocupação das pessoas que falam assim, não, porque a terra é santa, porque vão reconstituir o templo lá. Não, meu querido, aquele lugar não é a verdadeira. A verdadeira é depois a igreja que existe em todos nós e a igreja que se espalha. Esse é o verdadeiro. Não fique esperando que Jerusalém vai remontar o templo de Davi, ou que os israelitas vão remontar o templo de Davi em Jerusalém, ou sei lá, o Edir Macedo vai remontar o templo de... Para de babaquice. Não vai acontecer nunca. Não, para de babaquice, porque, cara, isso é óbvio. O que ele está dizendo ali é: este povo deste local, eles são aqueles que me negaram. Isso não quer dizer que nós somos anti-judeus e os judeus têm que morrer, nada disso, pelo amor de Deus. É só para mostrar que as pessoas foram apóstatas, né? Elas foram contra Jesus. Não tem nada a ver com os judeus, tá? Absolutamente nada contra os judeus, mesmo porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. E muitos deles são salvos, a grande maioria aqueles que aceitam Jesus, e a gente vê isso também no Apocalipse. Acho que passamos bem por essa parte aqui. Acho que passamos bem. Agora vamos ao contexto. Isso é ponto importante. O que é ser escrito por dentro e por fora? Né? A gente vai ver aqui que o livro é escrito por dentro e por fora. A Bíblia é escrita por dentro e por fora. Por que ela é escrita por dentro e por fora? Então ela tem um sentido histórico, literal, e ela tem um sentido espiritual, alegórico. Por isso que é por dentro e por fora. Então agora a gente precisa olhar essa questão de por fora. Qual era o cenário aqui em volta? João está preso em Patmos. Isso. Existe uma opressão romana violentíssima acontecendo, que eles vão destruir o templo. Os romanos vão encher o saco dos judeus e vão encher o saco no geral, que vai chegar uma hora que eles vão destruir tudo. E vão destruir tudo para valer. Então, exatamente neste momento, a gente tem Nero no ano de 70, a gente tem Domiciano ali por ano de 90, 90 depois de Cristo. Esses 6 imperadores, eles perseguem demais os judeus, perseguem demais inclusive os cristãos. Então, o povo de Deus está sendo oprimido. E João e o tempo está inteiro preso. Tem essa caçada mesmo, né? Sim. Essa busca pelo... Não, e é violento. Por violência. Lembrando que só João é o único apóstolo que não foi assassinado. E, obviamente, Judas Iscariotes, que tem a questão dele ter se matado. É o único que não... Todos os outros foram perseguidos e assassinados. Então, João, ele está preso em Patmos, e pela história dá a entender que ele cuida das igrejas da Ásia Menor, da região de Éfeso. O que é um tanto estranho, porque Paulo também manda a carta para Éfeso. A julgar que João deve ser bem mais novo que Paulo, em algum momento, João assumiu o bispado daquela região, vamos dizer assim. Então, se Maria estava com João, né, porque Jesus lá na cruz disse, mulher, eis aqui o seu filho, eis aqui a sua mulher. É sua mãe, desculpa. Então, se João estava com Jesus, dá pra gente dizer que ali por aquela região da Ásia Menor, que é a região de Éfeso, passou Paulo, João e Maria. Então, a região é pesada, vamos dizer assim. Tá carregado. Então, o João está preso. Como um preso,
ele não pode escrever todas as coisas, senão o guarda vai catar aquela carta dele, vai ler e vai descer o chicote nele, se ele falar alguma coisa muito contra Romanos. E ele está preso pelos romanos. Então, por vezes, ele vai citar Babilônia. Quando ele quer falar de Romanos, ele fala da Babilônia. Como a Babilônia está 500 anos para trás, o guarda romano deve ler a carta e não entende lufas. Não entende nada. Vai chamar ele de louco, né? Ficar falando de Babilônia. A Babilônia aconteceu para 500 anos aqui, que vocês foram invadidos pela Babilônia. Pô. Mas ele está querendo dar a entender que é Babilônia. Tá claro como ele quer esconder, que é o tal do número da besta. O número da besta é bacana para a gente entender isso. Lá no versículo 13, a gente vai ter assim, capítulo 13, desculpa, versículo 17, ele vai dizer assim, versículo 18, desculpa. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera ou o número da besta, porque é número de homem. E esse número é 666. Cara, a gente tem que entender assim, hebraico não tem símbolos diferentes para letras e números. Não tem. Então, os símbolos que significam letras também significam números. Quando ele escreve o número 666, e ele está dando a dica, você tem que ser sábio. Aquele que tiver sabedoria. Presta atenção. Não, e sabedoria remonta a quem? Não é só você ser inteligente, né? Não é só você ser inteligente. Ele diz assim, olha, cara, você tem que ser... ele fala assim, ó, quem tiver inteligência, eis aqui a sabedoria. Quando um judeu está lendo isso, sabedoria para judeu, ele já remonta a Salomão. Ele já fala, opa, Salomão, entendi. Salomão. Já peguei, tá aqui. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera. Quando ele olha para o número, ele remonta a Salomão, que é hebreu, ele pega o número e transforma em hebraico, 666, lendo como hebraico, dá Nero César. Então, quem que ele está xingando aqui, ou de quem que ele está falando? Ele está falando do imperador romano Nero César, que é justamente quem está... sacoteando, batendo em todo mundo e está fazendo o povo de Deus sofrer demais. Então, se liga nisso, espertezas. Pô, foram 20 minutos aqui só contando os códigos do Apocalipse. Dá até pra gente falar sobre códigos do Apocalipse. Agora vamos lá, então. Coisas muito bacanas aqui. Então, João vai dizer, né? Acho que vale a pena a gente dar uma lida nos primeiros versículos do primeiro capítulo aqui. A gente vai ter revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos e que deve acontecer em breve. Isso é importante. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João, o qual atesta, como palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Bacana. Feliz o leitor e os ouvintes se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Isso é importante. Questão de tempo próximo, vai ser breve. Aí ele diz assim, João, às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem. Isso é importante. Sempre Jesus aqui, ou a Trindade, vai ser tratado como aquele que é, que era e que vem. Então, isso mostra muito o Apocalipse. O Apocalipse, lembra que ele é espiral? Ele é toda hora coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e o que vai acontecer. E que volta depois. Ele é o tempo inteiro isso. Só que com caracteres diferentes. Ele é o tempo inteiro isso. Então aqui, aquele que é, que era e que vem é Deus. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre dos mortos e soberano dos reis da terra. Então, Deus é aquele que é, que era e que vem. Da parte de, falando por, né? Da parte de quem? Dos 7 espíritos. Espírito é o Espírito Santo, que estão diante do seu trono, então o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. Então, aqui ele está dizendo, estou falando por toda a Trindade. Jesus Cristo é aquele que é testemunha fiel, é o primogênito dentre todos os mortos e soberano dos reis da terra. Por que primogênito dos mortos? Porque é o primeiro que ressuscita. Sim.
aquele que nos ama, que nos lavou dos nossos pecados no seu sangue e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Aí depois ele diz, ei-lo que vem com as nuvens, ei-lo que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Cara, esses dias eu ouvi falar que é assim, ó. Tá vendo como Jesus está voltando? Oxi. Aí eu falei, por quê? Não, tá lá no versículo 7. Ele vai vir com as nuvens e todos o verão. Eu falei, e daí? E daí que agora as coisas que estão na internet, todo mundo vê. Todo mundo tem acesso. O mundo inteiro. Aí eu falei, já imaginando o que ia vir, né? Não é possível, não é possível. Aí assim, eu falei, e daí? E daí que a internet na tecnologia, sabia, Fagner, que na tecnologia, eu, né, cientista da computação, você sabia que na tecnologia, internet é nuvem? Aí eu, buguei. Sabia? E você está dizendo que o Apocalipse estava prevendo que a internet... E Jesus vai fazer o quê? Uma live no YouTube? Só pode. Vai fazer o quê? Ei-lo que vem com as nuvens, todos os olhos o verão. O quê? Agora vai fazer uma live no YouTube. Você tá ligado que tem muita parte do Brasil, inclusive, que nem telefone tem. Você sabia disso? Então Jesus não vai chegar pra eles. Não, mas é porque tá chegando. Vai chegar lá cara, pra de eles. Verdade. Eu acho que isso que você fumou é bom. Deve prestar. Que coisa de maluco, né, cara? Nossa. Que coisa maluca. Enfim. Cada louco. Tô dizendo, cara. As pessoas leem por aqui e vai, não, tá vendo? Tá vendo? Ó, internet. Acontece, gente, essas loucuras. Aí o que é bacana aqui, ele vai dizer, no versículo 9, eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações. Isso que é bacana, cara. Usar essa palavra tribulação, ele está dizendo, eu sou seu companheiro no sofrimento. Lembra que os amigos dele, os apóstolos, foram assassinados, cara. A igreja está sendo perseguida, ele está preso. Então ele está dizendo, pô, cara, a gente está sofrendo mesmo. Na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, então ele está preso, por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então é por isso que ele foi preso, porque ele pregava a palavra do Senhor. E aí vem que bacana, em um domingo... eu fui arrebatado em êxtase. O que um apóstolo está fazendo no dia do Senhor? O que um apóstolo está fazendo no dia do Senhor? Eu lembro do padre Adinael, uma vez nós estávamos numa noite para Páscoa, né? Na sexta-feira, no sábado, se eu não me engano. E aí eu perguntei para ele, do sábado para o domingo, eu perguntei para ele, padre, o que o senhor vai fazer, né? Ele falou, vou passar a noite rezando. Nossa. Passar a noite rezando. Porque ele ressuscitou. Né? Então vou passar a madrugada do domingo rezando. Nossa, eu achei aquilo de uma profundidade, porque é um homem de Deus. O que um homem de Deus está fazendo no principal dia do Senhor? Está rezando. Ele está... Porque só por isso que ele está fazendo. Ele está na ilha fazendo o quê? Ele está... O que ele está fazendo? Jogando pedrinha na cadeia. E eu fui arrebatado em êxtase. Esse êxtase está no Ato dos Apóstolos, o Pentecostes. Então ele é tomado pelo Espírito. Cara, ele está em oração profunda. No dia do Senhor. Foi preso por pregar a palavra de Deus. O Espírito tomou conta dele. Então ele está em êxtase. Aí ele diz, eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de uma trombeta. Trombeta é interessante. É aquela voz que grita e todo mundo ouve. Por quê? Na guerra se usava um instrumento para organizar as tropas no meio daquela confusão de guerra. Qual era o instrumento? Trombeta, porque todo mundo ouve. Forte, então, tem um som que é forte, vai para todo lado, né? Ecoa bastante. Então, que dizia, o que vês, escreve num livro e manda-o às 7 igrejas. Então ele está dizendo o seguinte, ele ouviu alguém falando com ele, né, de trás, ele ouviu atrás de mim, uma voz muito forte, e ele diz, o que você vai ver, escreve para 7 igrejas. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Agora vem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro.
Tinha ele cabeça e cabelos brancos, cor de neve, ó lá. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze, fino encandecido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Caramba, não é possível que alguém lê esse texto, acha que o cara tem um pé de bronze, tem um cinto de ouro, que que mais aqui? Na mão ele tem estrela, da boca dele sai espada. Assim, não. Ainda afiada. Tudo isso aqui é figura de linguagem, né? Só vamos fazer essa para ficar tranquilo. Então, lá, quando ele olhou, olha o que ele viu. Eu vi 7 candelabros. A Igreja Católica representa, e o templo judeu também tinha, o menorá. Menorá, não é? Aquele castiçal com 7 braços? Isso. 7 braços é uma referência à luz perfeita. A luz perfeita. O menorá, a referência à luz perfeita. Então, olha como é que está aqui o próprio templo judeu usa bastante o menorá. A Igreja Católica também usa o menorá. Então, tendo me voltado, vi 7 candelabros de ouro. 7. Então, aí depois, no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Então, quem me viu, viu ao Pai. Homem com letra maiúscula, né? Referência a Deus. Quem me viu, viu ao Pai. Então, ele está vendo alguém semelhante ao Pai. Longa túnica. Túnica é sacerdote. Quem usa túnica é sacerdote. Tá até os pés, né? Até os pés. Cingido o peito por um cinto de ouro. Quem é que usa um escudo de ouro, uma armadura de ouro é rei. Então ele é sacerdote, ele também é rei, né? Descendente de Davi, é o rei. E como é que ele sabe? A gente sabe que ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito, aquele que ofereceu o sacrifício e é o sacrifício. Ofereceu e é. Em Jerusalém. Se a gente for voltar lá no Antigo Testamento, chave com Jesus, a gente vai encontrar o Melquisedeque, que era o rei de Jerusalém, que também era um sacerdote. Que enquanto todo mundo oferecia animais, ele oferecia pão e vinho. O que carambas um pão e vinho faz lá no Gênesis? Lá longe. Lá. Depois a gente entendeu, 2000 anos depois, a chave é sempre Jesus. Então a gente tem aqui, então este é o filho do homem, é sacerdote, é rei, tinha ele cabeça e cabelos brancos, é o sábio, né? Como lã, cor de neve, super branco, é o sábio acima de tudo. Seus olhos eram como chamas de fogo, tudo vê, nada se esconde, derrete tudo. Não tem nada que se esconda a ele. Depois ele vem, seus pés se pareciam como bronze fino e encandecido na fornalha, ou seja, justo, rígido, não muda de estado, né? Não altera, pode confiar, é confiável, não desmorona, não cai nunca. Então, isso que eu estou querendo dizer. E depois, sua voz era como um ruído de muitas águas. Antes ele usou voz de trombeta, agora ele usou ruído de muitas águas. Ou seja, uma voz forte, poderosa. Tem autoridade. Fala alto, né? Segurava na mão direita 7 estrelas, lembra? Estrelas, sempre santidade. E aí pode ser homens ou anjos, né? Sempre santidade. De como eu vou escrever uma carta para 7 igrejas, 7 estrelas, 7 igrejas. Tranquilo. Homens santos. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Então é aquele que fala com justiça. Ele sempre corta com justiça. E seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. Sol, sempre Deus. Sempre Deus. Uma forma de interpretar aqui para a gente poder entender. De uma forma bem, tipo assim, quem lê a primeira vez fala, meu Deus, você vai passar uma faca em mim, vai me cortar todinho, esses ruídos vão me deixar surdo, né? Então acho que essa leitura, essa figura de linguagem que a maioria das pessoas não entendem e acaba colocando o Apocalipse como um livro ruim, um livro que vai trazer só coisas ruins para nossas vidas, né, Fagner? Que pode ser isso, não entender o que realmente o Apocalipse quer trazer. Essas figuras de linguagem. Cara, e se a gente for olhar aqui no geral, depois ele escreve cartas a 7 igrejas, né? Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia.
E uma grande curiosidade... Éfeso tá indo bem e Laodiceia vai muito mal. Isso que eu ia te falar. Tem umas partes das igrejas que eu tava lendo aqui que elas não tão legais, né? Então acho que é uma mensagem pra ela. Olha, ou você melhora ou o couro vai comer. Cara, mas pensa o seguinte... Sim, exatamente isso. Tá falando para eles pedirem perdão. Estão falando para se arrepender. Mesmo Éfeso, que tá relativamente bem, ainda precisa se arrepender. Então, você sempre precisa se arrepender. Porque o dia tá próximo. Arrependei-vos, está próximo. Não foi isso que ele falou aqui? Tá próximo o dia. Então, arrependei-vos. Vocês são a estrela que estão nas mãos do Senhor. Então, se arrependam, porque o dia tá próximo. Mas você vê que num domingo... Olha as referências. Você tem as referências de candelabro. Então, eu tenho Jesus, eu tenho uma cena de liturgia, né? Na real, tenho ele se imaginou dentro de uma igreja já, pra falar a verdade. Né? Ele já sensacional, ali, cara. já dentro do templo. Pô, você matou a pau, cara. Vamos montando um quebra-cabeça de igreja? Se a gente for montar a analogia, dá pra montar. Olha aqui, é domingo. Domingo, candelabro. Como dizia o Dunga na música dele, domingo é o dia do Senhor. Então, que alegria, né? Domingo é o dia do Senhor. Ele tá em êxtase, tem candelabro. Tem Jesus. Né? E ele começa, antes de tudo, se arrependendo. Se arrepender. Que quando a gente já entra dentro da missa, ou dentro da igreja, pra falar a verdade, até mesmo no estacionamento da igreja, é um templo santo, né? E praticamente nosso primeiro ato na missa é começar a se arrepender. Então, olha o que ele está pedindo para as igrejas fazerem, se arrependerem. Bacana, Ale, você matou a pau, bacana. Isso termina no capítulo 3. No capítulo 4, começa a segunda visão, né? Porque a primeira visão foi a visão das igrejas. A partir de agora, as coisas vão girar em espiral. No capítulo 4, vai ter uma discussão de liturgia celeste. Isso é bacana de compreendermos também. Olha lá. Depois disso eu tive uma visão, vi uma porta aberta no céu e voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui e te mostrarei o que está para acontecer depois disso. A voz da trombeta é o mesmo que falou lá atrás. Abriu a porta do céu, a mesma voz de trombeta, que é o Senhor, falou: vem para o céu, porque agora que todo mundo vai se arrepender, eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dos arrependimentos. Isso com os corações arrependidos. Arrependidos. Agora eu vou mostrar o que vai acontecer. Cara, o arrependimento tira a sujeira. Santo Agostinho fala que tira a sujeira do coração. Jesus vai falar que tira a trave dos olhos. Quando Jesus vai curar o cego com a lama, ele limpa os olhos do cego. Então aqui eu limpei você dos seus pecados. Você se arrependeu e agora você vai enxergar outras coisas. O que você vai enxergar? A partir de agora, você começa a enxergar o céu. E é o que vai acontecer com ele. Olha aqui. Imediatamente eu fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono. Agora ele chegou no céu. Aí ele já viu. Opa, porque antes ele tinha visto só o candelabro. Cara, é como se você meio cego, assim, com os olhos muito sujos, você só enxerga, numa noite muito, você só enxerga aquilo que brilha muito, assim, que tá muito perto de você. E sem contar que ele vê o sol. O sol traz, se olhar diretamente pro sol, você fica meio sem visão. Meio sem visão. E aí ele foi limpo, aí depois vem aqui. Eu fui arrebatado em espírito, no céu havia um trono. Opa, trono, realeza. Nesse trono estava sentado um ser, letra maiúscula. Tranquilo, já dá para descobrir que é Deus. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto, aí vem, cara. Há uma pedra de jaspe, de sardônica, um ralo, né? É uma pedra preciosa, né? Assim, brilha muito, muito rígida. Brilhante. Um ralo ralo com H é aquela auréola, aquele espectro de luz, né? Um ralo semelhante a esmeralda nimbava o trono, ou seja, do trono emanava uma luz, né? Ao redor havia 24 tronos e neles sentados 24 anciãos vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Veste branca, ou seja, santos. E são anciãos. A gente não consegue compreender direito, se a gente não lê o Antigo Testamento, quem são 24 anciãos. Mas no templo de Davi, haviam 24 anciãos das tribos de Israel. Então, esses são os anciãos que cuidavam do templo. Quando os sacerdotes, no caso. Os sacerdotes. Quando o judeu lê isso aqui, ele fala: opa! Matei. Não, tá falando do templo já. Já tá. Tem um templo lá no céu. Existe lá. Tem um templo. Verdade. Sabe aquela questão? Tá mostrando a igreja? É a referência de sacerdote. Tem sacerdote aqui. Depois ele diz:
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Lembrando que Deus fala com Moisés e fala com Abraão por vozes e trovões, nuvens e trovões. Depois, diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um mar límpido como cristal. Isso, se a gente for no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, que está descrevendo o templo, isso aqui é o chão do templo. É tipo uma piscina que tem na frente do, se eu não me engano, do altar. Tem uma piscina. Então é exatamente o que ele está descrevendo. Havia diante do trono um mar límpido como cristal. Diante do trono e ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. Ou seja, enxerga tudo vê. Consegue falar de tudo que vê, né? Tá acontecendo isso aqui, senhor. Os primeiros padres dizem pra gente que esses animais vivos são os evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro animal se assemelhava a um leão. O segundo a um touro, o terceiro tinha o rosto como de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Depois a gente pode fazer um podcast só explicando, quando a gente for falar de santos, a gente traz essa referência desses animais explicando em relação aos evangelistas. Aí depois vem, esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora, ou seja, o animal tinha asas, ou seja, voava, via tudo de longe e ainda tinha olho até na asa. Não cessavam de clamar dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. Na Igreja Católica, a gente junto com os santos canta santo, santo, santo. Ó como a missa está toda descrita no Apocalipse, praticamente, e a igreja toda descrita no Apocalipse. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças, aquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono. E aí a gente vem aqui, cara, no capítulo 5, começa a questão do livro selado. Tem uma história do livro selado e o João chora porque ninguém consegue abrir esse livro que está escrito por dentro e por fora. Sim. O livro que está escrito por dentro e por fora, ninguém, que a gente já falou que é a Bíblia. Aqui foi o mais interessante. Que é a Bíblia. Fixado, né? A Bíblia é aquele que é escrito por dentro e por fora. Por fora, fatos históricos. E por dentro, o espiritual. Mas ninguém consegue abrir. É aquela questão de você ler o Antigo Testamento sem Jesus, você não tem a chave para abrir. Aí você começa a vir toda... Aí ele começa... Pegando chave por chave. Você vê que ele começa a chorar porque ninguém consegue abrir aquele livro. Mas ele olha e vê um cordeiro imolado. E o cordeiro imolado consegue abrir o livro. Clara referência a Jesus. O cordeiro imolado é Jesus na cruz. E quando Jesus vai para a cruz, morre e ressuscita, foi imolado, ele abre a chave da história e todo mundo agora compreende a história completa. Então, isso é o que vai ter neste capítulo 5. E aí você vê como os anciãos se prostram e se adoram e tudo mais. O tema maior dele, pra gente explicar rapidinho pra vocês, gente, pra não ficar muito longo essa parte do Apocalipse, é que quem abriu o livro verdadeiramente foi o nosso Jesus Cristo, né? Sim. Que deu E que livro é esse? E que livro é esse? A História da Salvação. E só pra vocês entenderem os 5, pra gente resumir rapidamente pra você, que tem muito ainda pra falar. Sim. Isso é o 5. Quando a gente vai pro 6, veio o famoso, cada selo é um cavaleiro. Ave Maria. Então, olha que interessante. Pensa na história. Lembra o que era, o que é e o que deve ser. Aquele que será, né? Deus é isso. Se a gente for, depois que as igrejas pediram perdão aqui, né? Ou ele está pedindo para as igrejas pedirem perdão. E se redimir. Olha o que ele faz. Pensa na história. Ele retrata o templo de Jerusalém, que é o que já aconteceu. Ele retrata o templo, que é o que já aconteceu. Depois ele retrata a chegada de Jesus e a crucificação de Jesus,
que já tinha acontecido. Olha como foi rápido a história. E agora ele vai avançar um pouco mais a história. Ele vai dizer... Fica muito em cima as coisas acontecendo, né, ali. Assim, ó, cada selo que aparece... Olha como a história avançou. Já no capítulo 6, cada selo, ele vem. Quando abriu... Ó, vamos pegar o capítulo 6. Depois eu vi o cordeiro, que abriu o livro, né? Ele pegou os selos que estavam no livro. O primeiro selo... Ele abriu e eu ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão. Vem! Vi aparecer então um cavaleiro branco. O seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dada uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Cara, pronto. Cavaleiro branco, branco é santidade, branco é santidade. Sim. Arco tá em luta, partiu e vai voltar. Partiu como vencedor e volta como vencedor. Quem é aquele que partiu como vencedor? É Jesus, que morreu e ressuscitou e vai voltar. Que a gente já sabe que no juízo final ele vai voltar. Então o cavaleiro branco é Jesus. Ele contou a história de Jesus em um parágrafo, usando uma analogia com o cavalo branco. Depois ele diz, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo animal. Os animais são aqueles 4 animais que estavam em volta do trono. Sim. O segundo animal falou, vem. Partiu então outro cavalo, agora vermelho. A quem o montava foi dado tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Sensacional. Jesus vai dizer que eu não vim para trazer a paz. Ele não fala isso? Foi. Vim para trazer cara. Quando Jesus fala eu vim para trazer a discórdia, é porque ele veio para mostrar o que vocês não entenderam. Ou seja, abriu os olhos literalmente de muitas coisas. Por que vermelho? Porque depois que Jesus ressuscitou, a gente viu no Atos dos Apóstolos que os cristãos começaram a lutar pela sua fé. E eles continuaram sendo perseguidos tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Não à toa, todos os apóstolos foram assassinados, com exceção de João. O que é vermelho? Sangue. Então, se um cavaleiro estava branco, o cavaleiro vermelho representa os mártires. Depois de Jesus, começaram a aparecer os mártires, aqueles que morriam pelo Senhor. Que não desistiam de Cristo, Não desistiam. Então ali, o que é discórdia? Porque eles estão o tempo inteiro falando, profetizando, né? Contando a verdade sobre Deus, e isso incomoda. O terceiro, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro animal clamar, vem! E vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma enorme balança na mão. Ouvi então como que uma voz clamar no meio dos 4 animais. 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiqueis o azeite e o vinho. E o que isso quer dizer? Avança a história, o demônio vai começar a agir. E uma das formas do demônio começar a agir no mundo como um todo vai ser através da miséria. A ganância vai fazendo com que os poderosos concentrem a riqueza e aqueles que não têm poder, eles vão ficando na miséria. Ficando para trás. Vão ficando na miséria. E o reflexo da miséria é a fome. Então, o preto mostra aqueles que vão morrer porque estão nas mãos de Satanás. Isso é importante. Depois... Caraca. Quando vi, e aí já tá avançando a história, já passamos o Império Romano, então já é alguma coisa pra frente mesmo, aquilo que vai acontecer pra frente. Já não estamos mais no passado ou no presente, já tá acontecendo lá. Quando abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º animal que clamava, vem! E vi aparecer um cavalo esverdeado, seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos o seguia. As doenças. A concentração dos povos e a miséria dos povos vai fazer aparecer as doenças que vão matar muito. Lendo isso aqui que as pessoas falam, nós estamos em pandemia, o Covid, tá vendo? É o Cavaleiro Verde. Mas ele esquece o quanto que a peste bubônica matou, o quanto que a gripe espanhola matou e o quanto que um monte de outras doenças mataram até os últimos, sei lá, até 1900. Então nós tivemos um monte de doenças que quase exterminaram a humanidade, até muito mais violentamente do que o Covid, graças a hoje nós temos uma medicina mais avançada. Então, porque a história vai se repetindo. Então, as doenças vão aparecer, mas a doença também é do corpo, mas também é doença da igreja. Aqueles que eram santos, que foram convertidos, eles começam a adoecer. E quando eles adoecem, eles morrem.
Então são os religiosos que abandonam a fé. Então ele fala muito aqui não simplesmente de doença, mas falam do próprio nosso você vai adoecendo. Não quero mais saber. E você adoece. Seu espírito adoece. O espírito da mesma morre, forma, se a gente for considerar que o cavalo preto pode ser o falso profeta que extrai o dinheiro do povo e deixa o povo na miséria, dizendo que aquilo vai fazer com que ele seja salvo. Dê o seu dinheiro, dê para mim. Tem muitos falsos profetas aí, falsos pastores. Se você me der isso, você vai ter... Que pegam o dinheiro da pessoa, a pessoa fica na miséria e morre. Mas a gente também tem alguns religiosos que ele é contaminado por essa doença externa, que é o demônio, que vai fazendo também com que ele adoeça. Então aqui não é só doença de corpo, é doença de espírito também. Aí vem, foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. Aí quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por conta da palavra de Deus e por conta do testemunho de que eram depositário. E aí é sensacional. Esses que morreram pela palavra, eles estão gritando lá, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Porque estão ali o tempo inteiro: Senhor, até quando você vai deixar os demônios manipularem os homens santos, destruir a sua igreja, sendo falsos pastores, deixando o povo na miséria, ou contaminando o povo com falsas crenças que vão fazendo com que aquela pessoa adoeça e você não vai fazer nada? Então, os santos, quando a gente diz, será que os mortos, eles intercedem por nós? Olha aqui no Apocalipse, os mortos intercedendo por aqueles que estão vivos e por eles também dizendo, até quando o Senhor vai deixar que isso aconteça? Então foi dada a cada um deles uma veste branca. Se é veste branca é porque são santos, e foi-lhes dito que aguardasse, calma, ainda um pouco, até que se complete o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Ou seja, os homens ali clamando a Deus para que Deus os vingasse por tudo que o demônio vinha fazendo na terra, e Deus fala, calma, a hora vai chegar. E aí depois vem... depois eu vi o cordeiro abrir o 6º selo, e sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como frutos verdes que caem de figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como os livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá substituir? Cara... Isso aqui é claro, esse é o trecho do juízo final. Terra toda se agita. O que é essa questão do terremoto, né? Placas tectônicas se agitando. Lembrando que quando Jesus foi crucificado e quando ele morreu, teve um terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina. Quando Jesus foi crucificado, o céu se escureceu como um tecido de crina. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram na terra. Lembra do seguinte... Estrelas é santos, certo? Santos e anjos. Não podemos esquecer que o demônio, ele derrubou estrelas do céu com a cauda do dragão. Então, como o demônio derrubou anjos, aqui a gente tem santos que vão ser apóstatas, que vão abandonar a fé. Lá na hora do juízo final, o cara foi crente fervoroso, mas aí ramelou. No finalzinho ali, ramelou. Não quero mais, tô com medo. Ah, tá com medo? Pum, caiu do céu. Porque, cara, no céu só vão os valentes. Aquele que vai, cara, alvejar no sangue do cordeiro. É aquele que vai sofrer. Se você quer ir pro céu, pegue a tua cruz e me siga. Então você vai passar pela cruz. Se ramelar, não sobe para o céu. E depois disso, a gente vai ter aqueles que não foram para o céu, vão sofrer a distância de Deus. Beleza. A partir do capítulo 7, a hora que começa a acontecer. Acabou o Apocalipse. Capítulo 7. Mas tem 22 capítulos? Acabou. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra.
como se... Nossa, mas ele retrata a Terra como se fosse um quadrado, né? Terraplanistas. Não, cara, é referência a altar. Tá? Então, 4 cantos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar, dizendo: calma, não mata todo mundo, né? No geral, o que ele vai dizer aqui... um pouquinho aí, gente. Não mata todo mundo. Aí um anjo falou: não mata quem? Não mata aquele que tem o sinal do Senhor. Qual é o sinal do Senhor? É a cruz. Não é a circuncisão do judeu, é a cruz. Nós católicos fazemos o sinal do Senhor. Então, salva aquele que tem o sinal do Senhor, né? Vai dizer: peraí, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos do nosso Deus em suas frontes. Quem faz? A cruz na fronte. Até que... Ouvi então o número dos assinalados, aí ele conta aqui, né? Que na verdade quer dizer muita gente foi salva. Depois disso, vi uma grande multidão que nem... acabou o sofrimento, acabou. Agora só os salvos, ó. Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo, língua, estavam de pé diante do trono, diante do Cordeiro, de vestes brancas, ou seja, são os santos, e palmas na mão. Essas pessoas que foram salvas aqui, que tem um número muito gigante e tal. Sim. Elas continuaram a clamar a Cristo, agora é festa. Continuar agora agora é festa, a lutar contra o inimigo? Na mão. O que a gente canta quando Jesus chega em Jerusalém, lá no domingo de Ramos, né? Palmas na mão, a gente canta Hosana, Hosana. Então, chegou, festa. Já é, festa. Agora não, só chegou alegria. Chegou o rei. Hosana, acabou a briga. Ou seja, teve uma segunda vinda dele. Não, é porque vai ter a segunda vinda. Vai ter a segunda vinda. Sim, claro. Então aqui, todo mundo cantando, brandavam em voz alta: a salvação é obra do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos animais, ao redor do trono. Tanto os anciãos, os 4 animais prostravam-se com a face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou: esses que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Eu respondi: meu senhor, você sabe. E ele me disse: claro que sei, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Teve tribulação no capítulo anterior, né? Esses são os sobreviventes da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Lavou tudo, já não tem mais cara, nada. Não ramelou, defendeu Deus até o final. Então, você merece o céu. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão mais fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes de águas vivas. E Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Rapaz. Como a gente sabe... Acabou a história, acabou. Por que? Não, peraí, tem outro capítulo. É porque no capítulo 8 começa tudo de novo. Ó. Quando, enfim, abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu durante a primeira hora. Eu vi uns anjos que assistem diante de Deus, foram lhe dados 7 trombetas. Cara, eles vai começar uma destruição. Vai voltar tudo de novo. E esse ciclo vai acontecer 7 vezes, com mais detalhes. Como é que a gente sabe que é aquele que era, que é e que pode ser? Como a gente narrou aqui, tiveram eventos que já haviam acontecido antes de João, eventos que estavam acontecendo quando João escreveu, e a gente tem esses outros eventos que ainda está para acontecer. E tem coisas que de fato não aconteceram. É simples, você ainda chora? Você ainda passa fome? Você ainda sofre de calor? Sim. Você ainda não tem direito onde morar? Você não tem todo o conforto? Você vive angustiado? Sim. Então o juízo final não chegou ainda. Vai acontecer tudo isso. Então tem coisa que ainda será. Então, acho que vale aqui a chave pra gente do Apocalipse. Pessoal, divirtam-se aí, leiam do 8 ao 22 e vocês vão ver as coisas acontecendo daqui pra frente. Acho que valeu por hoje. De formas literárias totalmente diferentes, não é literárias que fala, de símbolos diferentes, de conteúdo, contextos diferentes, visões diferentes. Mas no fim vai sair
Como é que é? Abrindo as chaves para chegar em cara, Jesus. Vai olhando para Jesus e outra coisa, vai olhando para a missa, porque você vai ver tudo isso dentro da missa. E o mais importante é que você vá para a missa verdadeiramente com o coração aberto. No início da Santa Missa vai ter já o perdão, claramente. Sim. Mas já chega lá, antes de chegar na missa, já vai pedindo a Deus para que te dê o conforto, te dê a paz e que Ele possa confortar o seu coração de todos os momentos que está acontecendo na sua vida. E no que nós estamos vivendo agora, que é o tal de Covid que está ao nosso redor. E Ele te dará a cura, te dará a salvação do que você necessita. E fixe o seu olhar no altar, porque Cristo está totalmente olhando para você. Para quem tá ouvindo aqui pra gente, até pra gente encerrar, depois vão perguntar, mas e a mulher vestida de sol, né? Tendo a lua embaixo dos pés. Exatamente. Né? A coroa de estrelas. E a gente falou que o sol é Deus, que a lua é a igreja, que as estrelas são os santos, e tem uma mulher lá. E essa mulher que depois ela também vai ter o seu filho, que é o filho do homem. São só naquele pequeno pedaço de capítulo você vai ter exatamente toda a história da humanidade, a arca da aliança ali com agora o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro pão do céu e a verdadeira palavra. Quem é o verdadeiro sacerdote? Quem é a verdadeira palavra? E quem é o verdadeiro pão descido do céu? É Jesus. E aí a gente vai encontrar que ele está dentro agora da sua arca da aliança, que é Maria. Porque Maria tem a igreja aos seus pés e ela é toda vestida de Deus, porque é vestida do sol. Agora, quando você lê a história da Arca da Aliança, você vai entender por que raios Deus colocou uma caixa de ouro e enfiou coisas dentro dessa caixa. Para te dar pedagogia. Quer destravar o Antigo Testamento? Lembra de Jesus e, nesse caso, lembra de Maria. Acho que vale pra gente aqui o Apocalipse. Galera, estudem aí. Vamos terminar com uma oração à Nossa Senhora, para que ela nos proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a gente fica aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, gente. Tchau, tchau.